Alô, meus amigos. Estamos iniciando aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Eu trago sempre pessoas de muito conteúdo, pessoas que eu admiro. Por isso trago hoje uma convidada muito especial, que é a minha amiga Muna Zen. Como está? Fazia tempo que eu não via você, hein? Pois é, Pessoalmente. muito obrigada pelo convite. Fico feliz de estar aqui nesse programa, convidada por você, né? O Gente que Fala, que programa importante para a sociedade brasileira, né? 25 anos. 25 anos no É, ar, que bom. mas para vocês conhecerem melhor a Muna Zen. Ela é assistente social, escritora, gestora pública e chefe de gabinete da deputada federal Luísa Erundina. É isso? Você nasceu em São Paulo, Muna? Eu nasci na Vila Mariana, em São Paulo. Sou filha de imigrantes árabes. O Zen, eu ia te perguntar. É árabe, Árabe. Meu pai é sírio, sírio. de uma cidade que infelizmente quase dizimaram nessa guerra, Sim. que é Alepo, que é uma cidade que tem a primeira biblioteca do mundo, não é? É uma tradição cultural de formação muito importante no Oriente. E minha mãe é de Líbano, de Trípoli, uma cidade também muito bonita. Os dois são migrantes. E eu sou a primeira geração de filhos imigrantes árabes. Mas você Nascida aqui no Brasil, E eles na vieram Vila para cá? Mariana. Eles vieram para cá com quantos anos? Meu pai veio muito novo. Meu Novo. pai veio fugido da Primeira Guerra Mundial. Ele chegou aqui no Brasil, ele não tinha 13 anos de idade. E o Brasil, naquela época, acolhia os imigrantes, né? Os imigrantes italianos, os alemães, japoneses, os árabes. Ajudaram muito na construção do país. Fazem parte da Sim. construção desse país, do patrimônio desse país. Claro. Minha mãe já chegou mais tarde. Minha mãe veio para casar com ele, né? Então, meu pai já estava estabelecido financeiramente, já era um comerciante muito forte, da 25 de março. Meu pai sempre teve amarinhos, né? E aí minha mãe veio para casar com ele. E minha mãe teve um período muito curto na vida, porque ela adoeceu e nós ficamos órfãos muito cedo. Eu, meu irmão e minha irmã. Com quantos anos ela foi embora? Minha mãe, eu acho que ela viveu casada com meu pai o máximo 15 anos. 15 anos. Que pena. Foi muito pouco. Muito que pena, pouco né? tempo. É um sofrimento. Naquela época, o estigma de ser órfão era uma coisa muito forte, né, Fausto? As pessoas eram um pouco à margem da sociedade, dentro da escola, mesmo na família, mesmo na comunidade. Geralmente você era mal visto por ser órfão, né? Ao contrário, hoje se entende o quanto é importante acolher essa criança, o quanto não é só mãe e pai que cuida. Quando ela foi embora, quantos anos você tinha? Eu tinha 11. 11. 11. E você foi criada por quem? Pelo meu pai. Só Meu pelo pai seu foi pai? pai e mãe. É um pai que eu cito muito no livro, porque meu pai já tinha uma certa idade. Sei. Meu pai, antes de casar, ele quis se estabelecer no comércio, né? Ele queria dar uma vida boa para os filhos, né? Então, ele para a vida de comerciante para cuidar dos filhos. Inclusive, olha que exemplo lindo. Hoje eu acho que as pessoas já têm uma outra visão. Ele foi fazer um curso de culinária para poder dar conta da criação dos filhos e das Puxa filhas, né? vida. É uma pessoa, é minha referência de vida. Sim. É muito bom você Seu falar... ídolo, né? Meu ídolo, falar de um pai que se dedicou à criação dos filhos. Às vezes ele não tinha tempo, porque ele tinha que trabalhar e voltar. Mas o tempo que ele ficava, Fausto, era suficiente para ele saber o que cada filho estava fazendo, o que cada filho pensava da vida. E isso era tão forte, é uma liga que se tem, independente do tempo que você fica com a criança, né? Mas você cria a liga de confiança, a liga de compartilhar, a liga de ouvir, né? E perceber o crescimento do seu filho. Eu acho que a sociedade precisa refazer os seus valores
e reencontrar com seus filhos, porque quem está falando hoje com os filhos são as telas. São. Isso é devastador É. na criação. Aquela velha cena em restaurante, você vê o pai, a mãe, os 2 filhos, cada um com o celular, não conversam mais. Exatamente. E que vínculo se está criando? É. Né? Que transmissão de conhecimento, de valores, não é? Você está passando para esses filhos. Isso é muito sério. E o que mais dói num restaurante, numa festa, num encontro, quando você presencia, quando se tem a presença de um idoso e o idoso está no local, mas não está participando. É. Ele não é ouvido, ele, né? Não está havendo interação, né? Não se escuta, não se dialoga, então ele só está lá. Isso é uma violência terrível. Outro dia veio aqui um diretor de um hospital famoso aqui em São Paulo, e ele me disse que tem pacientes que estão lá no hospital há mais de 5 anos. Ou seja, a família abandonou. E o hospital não pode pôr o paciente na rua. Então é um problema incrível isso. Ele falou que não é só no hospital que ele está. Em vários hospitais acontece isso. As famílias deixam as pessoas idosas lá, de lado. Fausto, a família deixa o familiar lá. Mas também tem muito idoso que não tem mais familiar. Tem. Tem muito idoso que perdeu a família. Principalmente as mulheres. As mulheres cuidam dos seus enfermos, dos seus pais, dos seus idosos, e elas acabam ficando só. Isso é uma questão da responsabilidade do Estado brasileiro. É uma questão da política de inclusão, de proteção da pessoa idosa. Nós temos uma política boa da pessoa idosa. Nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa. Mas o que é que acontece? É a escala. Né? Nós temos as casas de longa permanência, que está no Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma conquista do movimento das pessoas de 60 a mais. Né? É uma grande conquista. Porém, o que está em discussão é a escala. É bom, as residências de longa permanência são boas, porém, elas não atendem à demanda. E aí você vai encontrar muitas pessoas idosas só em casa, sem uma rede de proteção, porque a rede não pode ser só a rede da família, porque ela não existe mais. Essa rede pode ser entre amigos, vizinhos, entre os trabalhadores da assistência, entre os trabalhadores que ela tem vínculo na saúde, da cultura, não importa. Tem que se criar essa nova rede para proteger, para perceber como essa pessoa idosa está vivendo. Porque senão a gente só vai perceber essa pessoa depois de 2, 3 dias que ela já morreu. Isso está acontecendo com muita frequência. Sim. Isso não é um fenômeno só do Brasil, Sim. Fausto, é um fenômeno internacional. Há um silenciamento, há uma exclusão, há uma indiferença em relação à pessoa idosa. Isso tem que mudar. Porque antes, o número de pessoas idosas era muito pequeno. O Brasil está... Agora é um país de velhos. Exato. O Brasil está envelhecendo muito rapidamente. Sim. E nós não estamos tendo a cultura, não estamos tendo a política pública de proteção a esse universo. É fundamental isso. Precisa correr. A dívida que o Brasil tem com as pessoas idosas é muito alta. É evidente. A ponto de você me colocar que as pessoas ficam com uma internação longa, desnecessária. Ela não é lugar para ficar lá. Ali não é um lugar de acolhimento. Não. Ali é um lugar de assistência. Mas ela continua lá porque ela não tem para onde ir. Como é que pode uma coisa dessa? Então, nós temos que rever rapidamente como criamos os nossos idosos. Porque nós temos uma cultura latino-americana e até mundial, né? de exclusão do idoso e da idosa.
Cabe ao idoso o quê? Nessa construção histórica? O canto. Né? Quantos filhos falam, eu levei meu pai para um espaço da minha casa. Um espaço, eu estou sendo elegante, porque no fundo ele fala para um canto da minha casa. Um cantinho lá. Para o quarto dos fundos, não é? Tem muito isso. E a casa é do pai, é da mãe, né? Mas ele começa a ocupar a casa e o espaço menor é para o pai ou a mãe. Tá Os certo? valores mudaram muito, né, Mona? Há uma insensibilidade terrível, né? Há uma insensibilidade terrível. E eu acho que hoje nós estamos começando a discutir que temos que desconstruir, já que foi construída essa concepção, cabe a nós, agora que já somos quase 20% de idosos nesse país, a desconstruir esse conceito. E isso não é responsabilidade só dos idosos. Isso é responsabilidade de todas as gerações. E eu te falo, viu, Fausto, com muita alegria, quando eu lancei o livro Envelhecer com S, que é ser, não envelhecer, esse livro foi lançado... Esse livro aqui, olha. Exato. Maria, você mostra para nós o livro Envelhecer. Envelhecer com S. Exato. Esse é o dia do lançamento do livro. Que dia vai ser lançado? Já foi lançado na PUC pelos jovens do direito, Fausto Camuia. Olha que coisa linda. Você esqueceu de me convidar. Não acredito uma coisa dessa. É imperdoável. Mas então, deve ter ido muita gente, porque você é uma pessoa muito benquista. E eu fui tão feliz que tinha 2 vencedoras do Jabuti. Professora Marilena Chauí estava lá conosco no dia do lançamento e Luísa, uma grande jornalista, também estava conosco e muitos outros. E foi tão bonito. Sabe aonde foi esse auditório? Auditório D. Paulo Evaristo Arnes, uma pessoa que nos ensinou o acolhimento, né? Então, esse livro, ele é um encontro das gerações para desconstruir o conceito que levou a muitos e muitas mulheres ao sofrimento ao se depararem com a idade. Isso tem que ser desconstruído. A sociedade precisa de todos. Por onde anda a Marilena Chauí? Ela é um fenômeno, né? Ela anda dando os cursos, professora emérita na USP. Palestras. É uma das maiores filósofas do mundo brasileira. Muitos anos atrás, eu sou de Santo Amaro, né? E aí ia haver uma reforma no Paulo Herói. Sim. E eu trabalhava já na Rádio Bandeirantes, na época. Aí houve uma reunião lá, eu participava um pouquinho lá do teatro. E ia haver uma reforma no teatro. E a Marilena era secretária de Cultura. E ela aí me chamou e falou assim, olha, eu quero que você tome conta da reforma. Você é de Santo Amaro e o Paulo Europa, não sei o quê. E eu topei e ajudei. Coisa linda. Isso faz... Nossa Senhora. Tem certas pessoas que deixam marcas de muito compromisso, né? E Marilena é uma delas. Que bonito. Eu não sei se isso faz 40 anos, 45, mas é por aí. 37 anos, é por aí. 37? 37 a 38 que ela foi É bom saber que ela está ainda dando palestras e tudo mais. Nossa, é uma professora renomada no mundo inteiro. Eu vou pedir para você depois, se você tiver o contato dela... Farei isso. Eu ficaria muito grato de você com certeza. Fazer a aproximação comigo. Será uma grande alegria. A ponte. Eu quero trazê-la aqui. Obrigada. Você sempre mexeu com área social. Você tem paixão pela área social, né? Lá atrás, isso. De quantos anos, Mona? Eu sou assistente social de formação. Sim. E eu aprendi a vida inteira olha, eu acho que pela minha própria situação de ser órfão, né? Pela minha situação... Eu vivi muitos preconceitos na vida, né? E eu fui aprendendo que eu tinha que combater isso. Não tem jeito. Ou você trabalha com isso, ou você tem 2 lados. Ou você ignora
o outro você enfrenta. E para enfrentar, você não pode enfrentar só. Você tem que enfrentar junto com as pessoas que estão envolvidas nessa desigualdade que o Brasil vive. Que é falta de moradia, Sim. Falta de assistência, É terrível falta isso. de transporte, Sim. falta de salário digno, falta de dignidade. Nós estamos falando dos idosos aqui. Nós percebemos como isso é forte, né? Então, eu parti para essa vida como assistente social. Como foi o começo? Primeiro eu comecei a estagiar dentro de um hospital, que era o hospital anexo ao 9 de julho, com uma médica que eu, inclusive, respeito demais, chama doutora Ivone Capuano, que era dona do hospital. E ali eu via já a dificuldade das pessoas que não tinham dinheiro para entrar, né, para serem atendidas. Você era jovem. Acho que eu tinha 18 anos, não é? E dali eu achei que eu tinha que partir para a vida pública. E aí eu já fui para o serviço da assistência social do município de São Paulo. Eu sou concursada da Prefeitura Municipal de São Paulo e ali tinha um grupo de mulheres e trabalhadores da assistência muito comprometidos no combate à desigualdade social. Enquanto nós não combatermos essa desigualdade social existente no nosso país, nós não podemos, Fausto Camuia, dizer que a gente vive numa democracia. Não, porque é muito desigual. É muito desigual. E eu sempre trabalhei com a questão da mulher. E eu sempre achei que era uma situação muito grave, a situação da mulher. Mas hoje, trabalhando com a questão do etarismo, é indescritível a situação dos idosos no nosso país. Foi violento a situação dos idosos na Covid, Fausto. As pessoas que foram para casa, sem família, sem um fogão, sem condições sequer de descascar uma batata. E os restaurantes populares fechados. Como que essas pessoas viveram? Foi uma época dificílima. Muito difícil. Dificílima. E inspirou esse livro. Por Vamos, isso que eu escrevi. Fala um pouquinho do livro. O livro, ele é um livro amoroso, como Paulo Freire sempre nos colocou, que toda abordagem difícil, ela deve ser amorosa, e ele é um livro de escuta. Por que o envelhecer com S? É ser no envelhecer. A sociedade te oferta tudo. Foi ideia sua o título? Foi. Parabéns. Obrigada. Ela te oferta tudo. Você ser uma boa mãe, uma boa profissional, né? Uma mulher, né? Tudo. Mas quando você chega no envelhecimento, no processo de envelhecimento, ela te confisca a dignidade de ser. Você se torna uma coisa. Uma coisa da família, uma coisa da sociedade. Às vezes a família, em nome do cuidar, ela comete violência. Violência contra a autonomia da pessoa idosa. Eu não deixo meu pai sair porque ele pode cair. Você está, em nome do cuidar, impedindo dele se testar, né? Dele poder se libertar, ele fazer o próprio caminho dele, dentro das condições dele. Eu tenho já uma idade avançada, né? Eu estou com 83. Olha que maravilha. Então, é claro que algumas pessoas... Mas você dirige ainda? Dirijo. Esse é eu o vou preconceito. dirigir até eu mesmo saber que eu não devo dirigir mais. Não é? É decisão minha. Não é dos outros. Não é dos outros. Exatamente. Quando eu achar que eu não posso mais dirigir, eu vou saber parar. Né? Exatamente. Vamos andar de Uber, vamos andar, sei lá, dá um jeito. Mas, por enquanto, eu tenho todos os reflexos normais, dirijo, modéstia à parte, eu dirijo bem, e devagar, sempre, não sem correr, e estou com o carro sempre para lá e para cá. E eu percebo assim, o corpo mais controlado é o corpo da pessoa idosa. Né? Existem regras para tudo para a pessoa idosa. Né? E se esquece da autonomia da pessoa idosa. Se desrespeita a autonomia da pessoa idosa. Se confisca esse direito. E eu acho que o envelhecer com S é enaltecer, empoderar a condição de ser no processo de envelhecer. Olha,
As pessoas hoje com 60, 70, veja, a Fernanda Montenegro, ela faz um monólogo de 1 hora em pé, com 96 anos de idade. É um exemplo para muitos e muitas. Participar das decisões da Câmara Municipal. Tô dentro. Acompanhar de perto o trabalho dos vereadores. Tô dentro. Fazer uma São Paulo mais próspera e humana. Tô dentro. Os canais de comunicação da Câmara estão abertos para você exercer sua cidadania. Sempre de um jeito democrático e acessível a todos. Acompanhe. Opine. Participe das decisões. Câmara Municipal de São Paulo. Tem aquele outro ator da Globo que agora fugiu o nome, conhecido, eu gosto muito dele, não vou lembrar o nome. Ele tem 90 anos e está trabalhando, fazendo Natália novela Timber. toda hora. Natália Timber, 96 Natália, anos. é. Coisa linda. É linda mesmo. Não é? Linda São mesmo. todas mulheres que estão, mais uma vez, as mulheres empurrando. Faz a Maria Murtinho. Exato, empurrando a sociedade para romper com uma coisa terrível. A idade não é um ponto final da vida. É. A idade pode ser um dos capítulos mais bonitos da vida. É verdade. E é o capítulo que você se permite ser. E eu entrevistei pessoas com 80 e tantos anos, surfista no Rio de Janeiro. Conta pra gente alguma coisa curiosa que está aqui dentro. Ai, tem muita coisa. Depois você vai dizer onde é que as pessoas acham o livro, tá bom? Aham. Não podemos esquecer disso. Mas conta pra gente alguma coisa curiosa aqui do livro. Olha, o que é mais bonito nesse livro é as pessoas começaram a falar delas. E elas falavam, às vezes, dela a partir do olhar do outro. E aí, quando elas começaram a se descobrir, uma falava assim, eu sempre achei que eu era tímida, porque todo mundo me chamava de tímida. E aí, quando ela E ela achava que era. quando ela começou a desenvolver a escrita, ela descobriu que não tinha nada a ver. Essa pessoa não era ela. É. E aí, quando ela descobriu isso, quase com 86 anos de idade, é sempre tempo para você se descobrir. É se permitir e romper com esse preconceito. Ué, você pode ser uma pessoa desejante com 80, 90. Não importa. É a tua cabeça, é a tua determinação. Né? É sua autoestima. Você falou corretamente, a cabeça da gente, né? É que manda, não é? É evidente que eu não vou mais fazer uma maratona como eu fazia com 40 anos. Sim, Mas eu vou fazer minha maratona. sim, dentro do seu limite. E eu vou me permitir fazer. Dentro do seu limite. Agora a sociedade não te permite. É. É isso que nós estamos discutindo. Como é que nós vamos romper com isso? Como é que nós vamos desconstruir isso? Isso é responsabilidade de todos. Porque é uma sociedade que adoeceu os idosos. É uma sociedade que tem uma fala que adoece. Não é uma fala que cura. Não é uma fala que acolhe. Não é uma fala que respeita. Quantos filhos chegam nos pais e falam, já ouvi isso. Como você já ouviu isso? Se já ouviu, ouça de novo. Qual é o problema? Né? Então é uma sociedade intolerante. É uma sociedade que faz com que você ouça coisas que não têm absolutamente nada para o seu crescimento e desrespeita uma fala que te traz afeto, que te traz atenção, que te traz conhecimento. Por quê? Porque você está reproduzindo um conceito, um entendimento de que essa pessoa não tem mais nada a contribuir. Olha que violência. Olha que violência que nós vivemos, né? E quando você descobre esse encontro entre as gerações, entre as famílias, as relações mudam. Ontem eu estava na Flipei, fui falar do meu livro, e eu vi muitos jovens ouvindo sobre o envelhecer. E no final, uma jovem que era de Brasília, ela trabalha no Tribunal de Justiça, ela veio me contar da relação da mãe com a mãe, com a avó. E ela me dizia que a avó ama cozinhar, mas a mãe fica com medo de que ela possa se machucar, Sim. que ela possa ter algum... Então não deixa ela cozinhar. Não deixa ela cozinhar. E isso está sendo um grande conflito. Aí eu falei, olha, o que há de melhor? Vamos conversar. Quais as condições? Que tipo de panela? Que tipo de fogão?
né? Quem pode auxiliar, mas não pode tirar o prazer que ela tem de cozinhar, o prazer que ela tem de servir Acho que alguém a alimentação para auxiliando é o todos. ideal, né? Mas tem que pactuar, É, tem que pactuar. é. Só uma posição de um lado só não dá certo. Tem o conflito, tem o sofrimento, tem a dor. Então é preciso pactuar para que possa ter. É evidente que é risco. Pegar uma panela cheia de água com uma pessoa que já está com uma certa fragilidade, também tem que analisar isso. Uma panela quente é risco. É tanto que a gente orienta. Famílias que moram, pessoas, famílias só, de uma só pessoa, que não tenha fogão a gás, que tenha um fogão elétrico. Mas a gente sabe que a grande base da pirâmide não tem condições de comprar um fogão elétrico. E aí cabe o quê, Fausto? Cabe a política pública. Sim. De pensar nisso. Sim. Como chegar nessas pessoas. Sim. Né? E a grande base dos idosos do Brasil são cuidados por outros idosos. Por outros idosos, extenuados. Não tem um tempo para sair, para um lazer, para uma conversa, para ter um momento seu consigo mesmo. Esse idoso adoece também. Aí cabe ao poder público criar um banco de cuidadores e cuidadoras para poder atender a essa família, que é atendida por uma pessoa, acompanhada por uma pessoa idosa. E isso está em construção na política dos cuidados. Isso é fundamental que venha logo. Né? Eu espero que o governo federal crie esse banco e faça tenha uma consciência do número de pessoas que estão sendo cuidadas por outros idosos e que precisam de descanso, que precisam de momento de lazer, mas que não pode também deixar o seu idoso sozinho. Como é que fica o SUS nisso? O SUS ele tem um trabalho muito bom. O grande problema do SUS é a escala. Por exemplo, nós temos um programa de atenção à pessoa idosa, e que o profissional da saúde, os trabalhadores da saúde, vão até a casa da pessoa. Desde o problema de vacina até o cuidado. Né? E a pastoral também tem pastoral da pessoa idosa da Igreja Católica, também tem um trabalho bonito. Mas também é um problema da escala. Quando a coisa é boa, a gente tem que falar. Tem que falar. Eu precisei de um remédio que era muito caro. Então, o médico fez aquele laudo e eu fui no SUS, lá no Belenzinho. Cada 6 meses eu tenho que ir lá buscar, renovar. E quando eu chego, eles perguntam, quantos anos o senhor tem? Bom, eu agora tenho 83, mas eu tinha 80, 81. Eu tenho 80 anos. Então, o senhor, por favor, fica aqui do lado, porque vão chamar em seguida. E realmente me chamaram em seguida. Certo. A pessoa me atendeu, agora o senhor vai lá no guichê número tal e pode pegar o seu remédio. Assim. É uma grande conquista, a farmácia popular. É uma grande... Ou seja, eu respeito pelo idoso, em primeiro lugar, não é? Lógico. E haviam, claro, vários idosos lá. Lógico. E todos com o mesmo tratamento. Lógico. Então, o SUS é um exemplo que a gente tem para o mundo inteiro. Né? Nossa, a defesa do SUS é preciso diariamente essa defesa do SUS e ampliar a escala. O problema do SUS, o próprio Adib Chatene, eu me lembro, que eu sempre trabalhei também nessa área, ele dizia que o problema do SUS é gestão. É gestão. Né? O recurso até tem. Lógico, é melhor ampliar, né? Mas o problema do SUS ainda é. Mas como é que a gente resolve isso? Com participação popular. Quando se tem o conselho do SUS funcionando com a participação popular, as coisas melhoram demais. Eles começam a fiscalizar, perceber as dificuldades, as ausências e começam a contribuir no encontro com o gestor. Isso é muito positivo. Né? Mas o SUS é fundamental para a pessoa idosa, para o jovem, para a criança, para o adolescente, para o pessoal da maturidade, não importa. É porta aberta.
universal. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Participar das decisões da Câmara Municipal. Tô dentro. Acompanhar de perto o trabalho dos vereadores. Tô dentro. Fazer uma São Paulo mais próspera e humana. Tô dentro. Os canais de comunicação da Câmara estão abertos para você exercer sua cidadania. Sempre de um jeito democrático e acessível a todos. Acompanhe. Opine. Participe das decisões. Câmara Municipal de São Paulo. Antigamente, uma pessoa de 60 anos já era tida como uma pessoa idosa. Se vestia como velho, né? E tinha comportamento mesmo de idoso. Hoje mudou completamente, né? 60 anos ainda é um jovem hoje, não é? Pois é, eu acho que esse conceito velho é uma coisa descartada. Exatamente. É uma coisa, né, que você... Esse quadro não estou gostando, está muito velho. Aí você dá um fim. Eu acho que é a pessoa idosa que está e que o mundo inteiro está formulando. E isso é fundamental, porque é a identidade. Né? É a integridade. É o sujeito da sua própria história. Isso o Sartre coloca muito bem isso. Por isso que o livro diz envelhecer com S. E não com C. C de coisa, mas sim com S de ser. Né? E eu acho que essa onda nós estamos crescendo com ela. Estamos nos tornando militante dessa causa e criamos uma categoria nesse livro, que é a categoria do idoso inquieto. Porque o que é parado não dá certo, né? Você parou na vida, você adoeceu. Sim. Você se descarta. Exato. Então, o idoso inquieto foi o jovem da geração 68, que também foi inquieto. O jovem da geração 68 quis mudar o mundo. E agora, esse jovem 68, que está com 60, 70, 80 anos, 90, não importa, ele quer mudar o conceito de envelhecer. E isso é forte nessa geração. Chegou uma geração muito potente, com 80, 90, 100 anos, e que estão ainda... Tem uma mulher que trabalha nas redes sociais, acho que ela está com 100 anos. Eu tenho uma parente com 107. Olha que coisa linda, não é? E está aí, está na vida. Né? Isso atendendo o telefone. É muito bom, é muito bom. E isso vai ser o novo normal. Nós vamos ter isso, conviver, mas tem que conviver dentro de uma harmonia, dentro de um respeito, né? Não é aquela coisa, quando sobe no ônibus, tem o banco do idoso, e aí tem um jovem sentado lá fazendo de conta que não está vendo. Como que não está vendo? Tem que ver, acolher e, né, respeitar o direito conquistado desse idoso. Tenho que dizer que você está com a Erundina há 45 anos. Fui aluna lá do Luiz. Esse tipo de lealdade hoje não se vê mais, né? É construído, né? Não é? Eu te agradeço muito, Fausto, porque eu quero te dizer, aqui no seu programa, que a oportunidade que você me deu para ter o primeiro programa da internet de mulher. Foi com o Luquete, Você era o diretor do programa. Então, foi o primeiro programa, chamava-se AltV Mulher. Nós ficamos 11 anos lá na AltV. Isso. Né? Isso. Um programa que rompeu com muitos preconceitos, deu oportunidade até para a banda, né, do Heliópolis, primeira vez foram lá. Então, coisas muito importantes da saúde da mulher, a questão do sistema penitenciário. Nossa, foi um programa que revolucionou. E devemos e agradecemos a sua confiança de ter nos permitindo ter aquele programa naquele tempo. E ao Luquete também, né? Opa! Que é uma pessoa fabulosa, um jornalista amigo meu, mas amigo mesmo, né? Amigo de
Aliás, moramos até perto. Há muito tempo que eu não me encontro com ele, mas é uma pessoa que também deu essa oportunidade, né? Ele deu um pouco de trabalho para você quando você estava na prefeitura. Eu me lembro bem disso. Mas, ele era do Estadão, né? Mas aí, editor-chefe. Eu lembro da história. Mas depois você acabou virando amiga dele. Não, eu respeito muito ele também. Eu quero muito bem a ele, a família dele. Alzira. Alzira. Tinha um trabalho jornalístico importante também. Enfim, mas a gente vai aprendendo com a vida, né? Vai. Isso que é o bonito, esses encontros, né? Você permaneceu no Conselho Condição Feminina do Estado de São Paulo de 94 a 2018. Foi a pessoa que mais foi reconduzida ao Conselho pela sociedade civil. Eu fui reconduzida, eu acho que umas 5 vezes no Conselho da Condição Feminina, né? Que beleza. Que beleza. Quem me indicou foi o governador Covas. Durante esse período aí, para eu não esquecer, o país passou pela criação da Lei Maria da Penha, em 2006, né? E da Lei do Feminicídio, em 2015. Como é que você avalia a aplicação dessas duas leis, Muna? Eu acho que o problema do ataque à mulher não é lei. É cultural. Eu acho que enquanto nós não educarmos nossos filhos e nossas filhas de uma forma diferente, baixo, né? Vem lá de baixo. O menino que vê o pai batendo na mãe, ele vai naturalizar. Ele vai levar isso para a sociedade. Ele vai levar isso para suas relações. Né? Isso está se agravando demais. É uma epidemia que nós estamos vivendo no país. A lei, veja só, Fausto, as mulheres que estão sendo mortas, elas estavam sob medidas protetivas. Que não resolve nada. Que tragédia. Que tragédia. E hoje nós temos a inteligência. Você tem a inteligência, pode chegar antes do crime. Se eu estou conversando aqui com você, o meu telefone está sabendo tudo que eu estou falando, por que não tem algum instrumento, algum mecanismo para que chegue antes do crime? É isso que nós precisamos. E eu fiz uma campanha quando eu estava no Conselho da Condição Feminina, há 20 anos atrás. Era assim: rompa o silêncio, denuncie a violência, quem se cala compactua. Às vezes, um vizinho sabe, o parente sabe, mas não denuncia. Né? Aqui eu acho que é quando inaugurou o Anhembi, o Sambódromo. Bonito, né? Pode mandar a foto, viu, Maria? Você teve participação na elaboração do projeto de lei da Brinquedoteca em 2005 e na legislação do Porto Seguro. Como foi? Parto Seguro. Desculpe. Parto Seguro. Fausto, Seguro? Esse projeto de lei da Brinquedoteca é uma lei. É uma lei que enche nossos corações. Não há coisa mais terrível, mais triste, você entrar numa pediatria, um hospital pediátrico que não tem o lúdico. A criança fica só lá na relação com aqueles instrumentos, com a enfermagem, com os médicos, e ela perde o vínculo que ela tem com o lúdico, com os brinquedos, com o sonho, né? Com aquilo que te faz bem. E aí, a lei, né? Que foi aprovado, né? A lei que é da Luiza Erundina, essa lei cria em todos os hospitais pediátricos no território nacional uma brinquedoteca. É tão lindo, vai aqui no Incor, você vai presenciar. A coisa mais linda que tem é você chegar numa pediatria. A gente sabe que tem casos muito difíceis, mas quando a criança sai do leito, ou quando ela não pode sair do leito, a brinquedoteca vem até essa criança. E aí é um momento tão lindo, mas é tão emocionante que você não pode imaginar. Você vê o brilho dessa criança, né? Ela se encontra com seus brinquedos, com o seu lúdico, aí ela vai e ela se recupera muito mais rapidamente do que quando não tem um espaço
lúdico para essa criança, é um acolhimento, é o afeto. Esse é um dos projetos de humanização que eu considero. Aí o outro é o do parto. Toda mulher no território nacional deve ser previamente vinculada a uma maternidade, já no pré-natal. Por quê? Porque ainda... Já sabe para onde vai, né? Porque ainda ela perambula de 2 a 6 maternidades. E quando ela fica perambulando, ela entra em sacrifício fetal. Lógico, Isso é um perigo terrível. Lógico. Essa é uma outra lei Lógico. linda, né? Você foi vereadora? Não, nunca fui. Eu sempre trabalhei na assessoria. Na assessoria da Câmara Municipal, na assessoria da Câmara Federal. Sim. Qual é a sua opinião sobre o aborto, Muna? Essa é uma situação muito séria. É muito grave. É muito grave o número de mulheres que morrem de aborto nesse país. Eu acho que nós temos uma Constituição brasileira. E a Constituição brasileira diz: mulher que tem risco de vida e mulher que foi vítima de estupro, que é uma chaga terrível. Você carregar uma criança fruto de estupro é uma coisa terrível. Eu acho que a decisão é da mulher, mas o Estado tem que atender essa decisão. Isso está na Constituição brasileira. Eu entendo isso. É estupro, uma violência, né? Ninguém tem o direito de julgar e criminalizar nenhuma mulher. Ninguém. E o Brasil e o Estado têm que ofertar isso. Nós, no governo, tínhamos o aborto legal. Atendia com dignidade a essa mulher. Veja só, Fausto, tem uma religião no Brasil que não aceita a transfusão de sangue, não é? Mas se ela tem um acidente na rua ou na estrada, onde for, ela for para um hospital, ofertam a ela o sangue. Não ofertam? Sim. Ela pode dizer: eu não quero. É um direito dela. Mas quando uma mulher está em processo de aborto, quando ela chega, ela é criminalizada. Isso não pode. Porque a Constituição brasileira diz que ela tem o direito de ser atendida na sua integridade. Então, é essa discussão colocada. Mas nessa discussão, ela ela atende a interesses, a momentos contra a condição humana. Ela atende ao processo eleitoral, a desinformação, e ela mistura, vai entrando coisas, vários componentes, e que cria um monstro. Então, é o monstro do aborto, é o monstro daquele que defende o combate à discriminação, à desigualdade social, e vai indo. E leva a sociedade à infelicidade. Recentemente, o fim do voto feminino tem sido alvo de debates, com afirmações com as mulheres que votam mal. Dramático. E com extremismos que defendem voto único por domicílio/família. Como uma mulher e com quantos anos de atuação política, qual é a sua visão sobre isso? Olha, esse retrocesso é internacional, Fausto. O país que está mais discutindo contra o voto feminino é os Estados Unidos. Então, é um movimento anti a mulher. É um movimento... Veja, as redes sociais estimulam a violência contra a mulher. Hoje o senhor vai numa escola de nível bom, né? E há competição entre os meninos para ver quem vai agredir uma menina, quem vai estuprar uma menina, não é? Quem vai expor essa menina numa rede social. Forma aquele grupinho de 3 ou 4... E virou uma onda. E virou uma onda, e que é uma onda que virou moda. E uma moda criminosa contra o gênero feminino, né? E isso está acontecendo. E desemboca numa coisa dessa. Horrorosa. O custo que foi a mulher ser cidadã plena. A mulher que não vota, ela não é uma cidadã plena. O direito civil dessa mulher não está confiscado. E foi quanto custou para a mulher poder As votar, sufragistas, né? Quanto custou a Berta Lutz, né? Carlota Pereira e outras mulheres, as primeiras mulheres brasileiras, e quanto custa ainda para as que estão no poder. Isso aqui é coisa de doido, né? Isso é um projeto. Isso é um projeto que tem cor, que tem gênero.
e que tem poder econômico. De quem é esse projeto, Mona? É um projeto permanente do machismo. É um projeto permanente da elite, de uma parte da elite. E isso tem que ser rompido, porque uma sociedade só é plenamente democrática como o corpo de um avião. Já viu o corpo do avião voar com uma asa só? É. Ele só voa com o equilíbrio das duas asas. E hoje, se nós não tivermos o equilíbrio entre o gênero feminino e o gênero masculino, e hoje também os múltiplos gêneros, a sociedade não é plenamente democrática. Você está bem a par dessa questão? Disso aí, lógico, porque a gente está vendo o número de mulheres Isso sendo foi agredidas. proposto por algum deputado? Como é que é essa história? Aqui e tem um monte de aberração, tem um monte de pronunciamento nessa direção. E que as poucas mulheres com cabeça de mulheres, não basta votar em mulher. Tem que ser mulher comprometida com mulher. Claro. Você conheceu bem a Zuleika Lambert. Sim. Zuleika Lambert sempre colocou isso. É fundamental, porque há mulheres que são contra a política de cota para as mulheres. E elas estão lá graças à política de cota. Claro. Então, veja, elas acabam Contrassenso. dando eco ao que é contra, inclusive, as mulheres. Então, e é um processo. Tem que ter a paciência histórica. E como Paulo Freire sempre nos colocou, tem que ter amorosidade para que a gente possa transformar. Porque o quanto as mulheres são desrespeitadas nos espaços de poderes é muito violento. Tem que ter muita coragem. Parece fácil. Falar de mulher, nós desenvolvemos, já conquistamos direito ao voto, nós votamos e somos votadas. Mas você entrar nessa discussão, ter a coragem de enfrentar essa discussão, ser militante dessa causa, é muito difícil, é muito doloroso, é muito desrespeitoso. É avanço e retrocesso, avanço e retrocesso. Né? Mas hoje a gente tenta empurrar e desfazer essa maldade, esse processo ideológico contra a mulher, né? Que cabe à mulher ser só um objeto. Não, a mulher é um sujeito e a mulher determina. E hoje, veja, quem é que está rompendo com esse preconceito do etarismo? São as mulheres. Mais uma vez, rompendo e levando a sociedade para um estágio melhor, um estágio civilizatório. Nós estamos perdendo os valores civilizatórios, Fausto. Quando você chega numa rua, uma pessoa fala, deixa lá, ele é velho. Como deixa lá, ele é velho? Ele construiu o país. Se você está aqui hoje, deve ser essas cabeças brancas. Somos nós que construímos esse país, fomos nós que lutamos pela democracia desse país, fomos nós que lutamos pelo direito de ser votado e votar. O que é isso? Né? Seria um retrocesso do tamanho de um bonde, né? Participar das decisões da Câmara Municipal. Tô dentro. Acompanhar de perto o trabalho dos vereadores. Tô dentro. Fazer uma São Paulo mais próspera e humana. Tô dentro. Os canais de comunicação da Câmara estão abertos para você exercer sua cidadania. Sempre de um jeito democrático e acessível a todos. Acompanhe. Opine. Participe das decisões. Câmara Municipal de São Paulo. Mona, a gente está mostrando para você e para os espectadores Sim. o nosso portal. Só de artigos. É inédito, viu? Eu lembro quando você começou. Eu tenho aí personalidades que escrevem, notáveis. Gostaria muito de ter também, de receber artigos seus. Obrigada. Falando Com certeza, do envelhecer. Do envelhecer, com S. Combater Do essa envelhecer chaga com S. horrorosa chamada Tá combinado. preconceito. Viu? Tô junto, obrigada. Vai ser um prazer para mim. É sempre uma honra bom? estar ao seu lado. Olha, Mona, nós estamos vivendo momentos péssimos em relação ao feminicídio. Todos os dias temos notícias sobre a morte de mulheres por homens. Eu falo sempre que, como a gente já andou por aí, na periferia, como secretário que eu fui e tal,
Há maridos que, ao chegar em casa, passam no bar da esquina e tomam o seu aperitivo e chegam em casa já meio para lá de Bagdá. E aí acontece o problema com a esposa, na frente das crianças e tal. Hoje a gente está assistindo pai matando filho, filho matando pai. Hoje nós tivemos um caso horrível de um pai que, para punir a mãe, pediu a separação, ele matou as 2 crianças dentro do carro sufocadas. Foi aqui em São Paulo. Como é que pode um negócio desse? Que violência, né? A humanidade está doente. Tá doente. Eu acho que depois da Covid a gente pensou que ia sair melhor. Melhor, exatamente. Mas não saímos. Nós estamos as sequelas da Covid. Saiu todo mundo muito machucado pela Covid. É preciso prestar muita atenção a isso. Mas eu quero te dizer uma questão aqui que me emociona muito. Me lembro quando você era secretário de esporte da cidade de São Paulo. Você acolheu uma jovem, uma menina de rua. Ah, sim, a Ana Luísa. E essa menina foi um dia no meu programa, né? Ela venceu uma maratona, não foi? Sim. Que você que deu... Ela teve vários e correu pelo mundo, né? Ela foi em vários países, correu por vários países. Eu não tenho mais contato com ela, não sei como eu tenho, ela me liga sempre. Que bacana. Então, um beijo para ela. E ela foi no meu programa. Sim. E ela me disse, olha, eu sou amiga do Fausto Camus. Eu falei, seja muito bem-vinda, porque ela é um pouco, assim, um pouco ela brava. fala agressivamente, né? Ela é um pouquinho brava. Mas aí um internauta tentou eu acho que ele tentou me testar e ela percebeu, Fausto. Mas ela foi de uma força, de uma dignidade, viu? Que coisa. Eu falei, veja o que é o acolhimento. Você transformou essa moça. Foi. Lógico que ela também deu a sua parte. Sim, mas foi um encontro força de vontade a dela. Oportunidade, né? Essa moça é um exemplo que a gente tem sempre que falar. E eu lembro muito disso. Eu me lembro o quanto é importante uma pessoa como você assumir um cargo público. Olha como muda a face, né, de uma pessoa que estava na rua. E se transformou. Eu conheci a Ana Luísa naquele chafariz ali, perto do túnel da 9 de julho. Aí era um grupo de pessoas e eu já tinha visto a Ana Luísa numa entrevista na televisão. Aí pedi para a assessoria ir até lá e localizar a Ana Luísa e levar para conversar comigo. Ela chegou toda assustada, né? Porque... será que esse cara quer comigo? Porque ela na rua era tão violentada, né? Exatamente. Porque na rua, com quem confiar? Se não nela ela se vestia de homem. Pois é, para se defender. Vestia de homem. E foi deixada na porta da FEBEM numa caixinha de sapato. Uma história horrorosa. Aí ela roubava, ela cheirava, tudo que estava errado ela fazia. E se recuperou. E está aí hoje, vivendo a vida numa boa, amada por muita gente. E nós estamos aqui falando dela. Você vê como é importante, né? Lógico. O Brasil está se tornando um país de idosos, como nós já dissemos aqui há pouco, né? Vivemos ainda em uma sociedade que é bastante etarista, né? Muito. A Europa envelheceu lentamente. E a Europa teve condição de se preparar para. Mas mesmo assim não é uma beleza para a pessoa idosa. Eu acho que a questão do envelhecer é universal, viu? O poder aquisitivo abaixa, o isolamento, o distanciamento da família, a falta de atenção da própria sociedade. Isto está muito presente. E eu acho que essa nova geração, que está com 80, que é os 60 de anos atrás, essa geração está vindo para romper com isso, né? Para dar uma condição melhor, porque é impossível uma coisa dessa, né? E eu associo isso muito ao movimento de mulheres.
Porque o movimento de mulheres na década de 80 era tão difícil se falar de mulher. Era difícil você ver uma mesa de um debate com uma presença de mulher. Era difícil você ver no parlamento o que você tinha. Não tinha nem 5% de mulheres. Hoje nós temos 19%, ainda é pouco, mas já está lá. Eu acho, e eu estou associando demais o movimento contra o etarismo com o processo de mobilização, de articulação, de disputa na sociedade do movimento de mulheres. Nós estamos fazendo uma disputa agora, e que é a disputa do reconhecimento da dignidade da pessoa idosa. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Foi muito rápido. Eu saí da Covid, porque eu fui do Comitê Estadual da Mortalidade Materna na Covid. E foi ali que eu fui para discutir mortalidade materna, mas eu presenciei a questão dos idosos, na Covid. Aquilo começou a me dar uma angústia muito grande. Então foi em 21? Foi. 22, eu acho. E aí eu comecei a reunir, conversar com muita gente, apesar que eu já sempre tive muito essa prática, né? Por ser assistente social, né? Sempre vivi muito, mas não diretamente com a pessoa idosa. E aí eu comecei a perceber. O que me chamou a atenção foi essa questão da comida. Como que eles foram para casa? Em que condições eles foram? Se eles são só, né? E aí eu comecei a perceber no meu próprio prédio, os idosos que estavam lá, tinha um jovem que ajudava, né? Ia comprar as coisas, tal, mas outros não. E aí daí eu comecei, não, eu vou pelo menos, esse livro tem uma vantagem, ele não tem regra. Você lê e você constrói a partir da tua realidade. Como é que as pessoas podem adquirir o livro? No Amazon. No Amazon? Tá. Qualquer lugar tem, né? E consegue lá. A própria editora Cotter também. Agora, me diz uma coisa, você tem sonhos? Eu tenho, nossa. Quais são? Quais? Olha, meu sonho maior é ver uma sociedade mais respeitosa, viu? Me dói tanto quando eu vejo uma pessoa... Às vezes eu estou no aeroporto, eu vejo com tanta naturalidade a violência contra a pessoa idosa. Mas com tanta... Da própria família, Fausto. Isso dói, corta o coração. Eu acho que hoje com as crianças reduziu bastante. Sempre tem alguém para falar, opa, não faça isso. Mas com o idoso ainda não. Com o idoso eu sempre... Essa é uma bandeira que você carrega, né? Aí eu vou carregar essa carreira. E quero que estejam muitas pessoas conosco para a gente enfrentar isso. Você fala muito sobre o idoso. Mas você fala o quê? Medicação, adaptação da casa, adaptação da roupa, adaptação do calçado, o mercado oferta muita coisa, mas pouco se fala. Seja dono do seu tempo. Escreva, pense, reflita sobre o seu momento a partir de você. É o encontro que você... É o momento que você tem a oportunidade de se encontrar. Você se considera uma pessoa realizada, Mona? Eu estou em processo, né? Eu busco melhorar todo dia. Às vezes eu erro muito, mas eu busco, viu, Fausto? Eu quero... Eu tenho um compromisso na vida de não reproduzir a violência com ninguém. Eu vivi isso na pele. Eu sei o que é isso. E continua trabalhando, né? Eu sei o quanto foi duro não poder receber um boletim porque eu não tinha mãe para ir receber. Quando a Zenilda ou o Ricardo entram aqui... Acabou, tá acabado. Tá acabado. Está encerrado o programa. Foi lindo, obrigada, Fausto. Mona, muito obrigado por você ter vindo, eu fiquei muito feliz. A alegria por mim. Eu vou repetir. Peguei uma alergia por causa disso aqui. Eu admiro muito a sua lealdade às pessoas. E você sabe de quem eu estou falando. Né? Mas de todo mundo. E fiquei muito feliz mesmo. E aguardo os seus artigos no nosso portal. Vou mandar o primeiro do Tá Envelhecer. Bom? Tá bem? Tá bem. Obrigada, Fausto. Ao espectador amigo, o meu muito obrigado. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.